Então, quando eu falo de comportamento alimentar, eu só mudo aquilo que eu aceito. Então, eu preciso aceitar que hoje eu estou nesse patamar. E aceitar não é dizer que você vai se resignar a viver naquilo. Mas é que entender que esse é o corpo que eu tenho hoje. Tá, eu tenho algo que eu não gosto, eu tenho algo que, sabe, que eu queira modificar. De que ordem é isso? E aí entra essa questão da aceitação corporal, que é muito falada hoje em rede social. Ela é bem importante, sim, porque a gente traz aquela ideia de representatividade, né? Como a gente vem falando em relação à raça, a gênero, isso é importante. Nós somos muito plurais para estarmos presos em modelos. Então, é importante que as outras pessoas vejam. Em relação à obesidade, qual é a grande questão? E aí volta aquela coisa da forma como a gente faz saúde. A gente sabe que o peso, efetivamente, ele é um parâmetro. Mas ele não é um parâmetro fechado. E ele oscila. Né? Por exemplo, a gente fala que criança não emagrece, não é isso? Porque a gente pode, né, impactar no estirão, a gente tem, né, todo esse movimento, né, de crescimento linear que pode ser muito impactado. E aí, no adulto, a gente vem vivendo um ambiente obesogênico, porque a gente tem, eu até brinco, na minha época, e não vou dizer o ano, a gente tinha refrigerante só no domingo e olhe lá, numa festinha. Hoje, você pega qualquer dinheiro que você tiver, você vai fazer um Pix no supermercado, você tem inúmeros rótulos para você fazer esse consumo. É muito diferente e isso vai ter impacto na nossa saúde. A diferença disso na nutrição é o seguinte: composição corporal requer um estudo muito maior do que o peso. E aí, por exemplo, uma pessoa que tem um conteúdo de massa magra aumentado, se eu coloco na tabela do IMC, ela vai sair como sobrepeso ou obesidade. E é essa a análise. Isso não desconsidera, por exemplo, que uma síndrome metabólica, e aí vem um peso excessivo, com aumento de hipertensão arterial, com aumento glicêmico, não tem esse impacto super deletério que a gente está vendo das doenças crônicas não transmissíveis. E esse é o limbo que a gente tem que falar da comunicação. Quando eu falo de aumento de peso, e aí eu volto à história, individualidade, gente, análise corporal, análise do consumo alimentar, tem a ver com isso. E aí, o que seria a gordofobia nesse processo? É eu considerar que o paciente ele é só aquilo, ele é só aquele peso. Então, ele chegou com uma dor, você vai ter que perder peso. Mas a dor é em tal lugar. Primeiro você vai perder peso. Esse é o ponto que é crítico. E aí as pessoas confundem, mas isso quer dizer que vocês estão romantizando a obesidade. Não, não é romantização. É que, volta a história, o ruído de comunicação nos fez perder o time da conversa. E é esse time da conversa que está solto, sabe? É a forma como a gente faz. E aí a gente volta nessa necessidade social de sermos extremos. Porque é o extremo que chama a atenção. É a dieta milagrosa, é a defesa incisiva. Não, minha gente, a gente está falando de representatividade, de mudanças, de análise social, individual, com calma. Então, assim, mas isso é muito importante de se discutir, porque a gordofobia, ela é séria. E aí, como a gente fala, né, do bullying e de outros aspectos, né, deletérios à moral humana, tem impacto em saúde mental muito forte. Isso é muito importante, né? A gente está falando de assuntos tão sensíveis e que, mais uma vez, a gente volta para como é importante a gente se capacitar, como é importante a gente se colocar enquanto profissional que está em busca sempre de conhecimentos e como é importante a gente se comunicar. Nossa, como é importante eu dizer que, por exemplo, aquele paciente precisa de uma perda de peso para, em consequência daquela perda de peso, diminuir o risco de doenças agudas, de doenças crônicas não transmissíveis, de uma série de fatores que a gente sabe que estão atrelados à saúde. Então, a gente não pode, de fato, diminuir, né? Diminuir a importância disso tudo.